It's an extraordinary world full of pleasure and pain. You're talking about dreams? Nós temos uma experiência em comum com todos os cidadãos do mundo: sonhar. Apesar de ser algo que acontece todos os dias, você sabe explicar o que é sonho e por que sonhamos? I descended from the sky onto this sort of beautiful fairy tale. I've been choked and I've been stabbed and I've been shot. But why we dream is one of science's great mysteries. Luana, você se lembra dos seus sonhos quando você acorda? Lembro, a maioria lembro. A maior parte dos meus sonhos eu lembro, grande parte. Você já acredita em déjà vu? Você já teve um déjà vu? Já tive algumas vezes, assim, tem aquela situação que você vê e que você vive, imagina que parece que já tinha visto outra vez, já aconteceu, sim. Já tive muitas vezes, mas é muito pouco, é mais lembrança, memória fotográfica no caso. Premonição, você já teve algum caso assim de premonição? Você acredita que possa sonhar com alguma coisa que pode acontecer? Premonição não, nunca tive. Aí eu já não sei assim porque eu nunca vivenciei. Não acredito que possa acontecer, mas ele ajuda bem em algumas decisões, porque ele ajuda você gerar imagens de como seria, bem mais próximos do real e você simular a situação. Acho que ajuda. Premonição eu acho que já não é. Segundo o dicionário, sonhos são atividades mentais no inconsciente que se manifestam durante o sono. O sonho é uma parte essencial do sono, né? A gente divide o nosso sono em sono REM e sono não REM. O sono REM é um sono que foi descoberto em 1953 por dois cientistas, o Kleitman e o Azerinsky, em que eles descreveram pessoas que durante o sono eles faziam uma movimentação rápida dos olhos, né? Eles tinham uma alteração no eletrocefalograma e tinham um tônus muscular diminuído. Você já deve ter conhecido alguém que disse que não sonhava. Porém, todos nós sonhamos diariamente. Recordar dos nossos sonhos pode parecer algo super comum, mas algumas pessoas simplesmente não conseguem lembrar. Nossa, uma vez eu sonhei que eu tava em Hogwarts e que eu era tipo uma bruxa super massa, assim, que eu salvava o mundo da magia com Harry Potter. Foi tão legal, acordei tipo, ai meu Deus, quero voltar. Nossa, pois eu nunca lembro dos meus sonhos, nunca. Sempre acordo achando que eu não sonhei com nada na noite anterior. É uma pena, viu? Isso já aconteceu comigo, mas a maioria das vezes eu sonho, acordo e meia hora depois, quando eu quero lembrar do que eu sonhei pra contar pra alguém ou falar sobre, tipo, eu não consigo. Tipo, eu esqueço, gente, completamente tudo. Ai, não, pois normalmente eu sempre lembro dos meus sonhos, eu tenho os sonhos mais loucos do mundo. Eu já sonhei que eu e o Inuyasha, desenho animado, também partíamos pra salvar o mundo. Dizem que os sonhos, né, fazem parte da nossa personalidade, então você por dentro pode ser uma heroína. Ou você quer mostrar não, isso? Não, eu não sou por dentro, gente. Eu sou por fora. Eu sou uma heroína. É porque eu nunca mostrei os meus poderes pra vocês. Velho? Ai, mas eu queria lembrar muito dos meus sonhos. É uma pena que eu não consigo. É uma pena mesmo. Vai ver que é porque tu não é de peixes, que nem eu e a Tati. É. A gente, além de a gente lembrar, a gente entra dentro do sonho de novo. A gente quer voltar. Você disse que não consegue. Ai, eu não consigo nem voltar pro sonho que eu tive. Quando eu consigo lembrar do meu sonho? Eu acho que é Deus brincando comigo e não querendo que eu não lembre dos meus sonhos. Só podem ser muito ruins. Ou não, né? Sei lá, nunca se sabe. Existem algumas pessoas que por algum problema acabam não tendo o sono REM, né? Isso evidentemente é um problema e nessas pessoas especificamente pode não acontecer o sonho. Tem pessoas que sonham, mas eles não conseguem recordar exatamente do sonho. Habitualmente, quando você acorda durante o sono REM, você tem uma lembrança maior do que estava se acontecendo. Às vezes o indivíduo ele dorme, a gente faz durante o período da noite, a gente inicia o sono em sono não REM, passa pelo sono REM, volta ao sono não REM, passa pelo sono REM. Então acontecem, na verdade, ciclos de sono REM e não REM durante a noite. Quando você acorda na manhã seguinte, você pode tanto acordar em sono não REM quanto em sono REM. Quando você acorda em sono não REM, habitualmente você não tem uma lembrança exata do que sonhou. Quando você acorda em sono REM, às vezes acontece o indivíduo lembrar daquilo que estava sonhando. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something was actually strange.
Para Freud, os sonhos são realizações de desejos do nosso inconsciente. Os nossos sonhos mais loucos muitas vezes são desejos reprimidos, que estão ligados aos nossos instintos mais primitivos e que são vetados pela moral vigente. Nossa, que povo não educado esse que mora em cima da gente, fica arrastando a cadeira. É o tempo inteiro, não é um saco, não dá nem pra dormir, daqui a pouco vai acordar, Tati. Coitada, ela tá aqui no 15º E o pior é que não adianta ligar, né? Porque eles vão dizer, ai, mas a gente tá ajeitando os móveis. Ai, é um saco isso. Ai, tem que ajeitar esses móveis às 5 horas da tarde? Ai, como seria bom morar em cima deles nessa hora, só pra gente ficar arrastando também, pra ver se eles iam... Tati? Disse? Acordaram, Tati? Tati. Você tá bem? O que aconteceu? Gente, eu sonhei caindo de um prédio. De um prédio? De um prédio muito alto. Nossa. Calma, você já tá aqui no chão. É, você não morreu, você não caiu Gente, no meu prédio. coração, olha isso. Nossa, você quer um copo d'água, sei lá, você tá muito nervosa. Não, Foi só um pesadelo, Calma. Tati. Gente, mas logo com isso, eu morro de medo de altura. Deve ser isso. Dizem que o sonho reflete a personalidade da pessoa. E muitas vezes os medos, então talvez... Gente, faz Mas todo foi só um sentido. pesadelo, Tati, ó. Só um pesadelo, você já está aqui bem a salvo. Será que isso tem algum significado? Deve ter. Deve ter. Bem, a gente pode agora pesquisar, né? Exato. O que significa sonhar com prédios? Ou então, caindo de um prédio. Não, a minha mãe dizia que quando a gente sonhava caindo, mas quando eu era menor, significava que a gente estava crescendo. Mas eu acho que isso já não... Gente... Crescendo? Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que esses significados que existem na internet, tipo... né? Não, acho que não estão com nada. E da onde é que eles tiram esses significados? Realmente... Não, eu acho que isso não existe. Eu acho que o mais certo é você ir a um psicólogo, um psiquiatra e, sei lá, eles devem estudar você, deve ter alguma coisa parecida. Exato. Não se deve confiar em significado dos sonhos. Deve ser. Tô aqui procurando, mas tem muito significado. Sei lá, não acredito nisso não, Tati, dá certo não. Ai, volta a dormir, eles já pararam. Já pararam. Preferia ter acordado com eles fazendo barulho, gente. Freud, já aí no comecinho do século XX, né, 1900, né, e alguma coisinha, ele já estava pensando e publicando sobre os sonhos, né, inaugurando aí a psicanálise, e muito interessante porque ele vem trazer os sonhos como linguagem do inconsciente. Então, na medida em que eu tenho algum lado meu que eu não conheço, existe algo em mim que me faz ser quem eu sou e que eu não conheço, que é desconhecido, o sonho ele chega para comunicar, falar desse lugar que eu desconheço de mim mesmo e que me faz ser quem sou, né? Então, acho que a primeira ideia para se pensar sobre sonho é pensar a noção de inconsciente. Existe uma dimensão minha que eu não tenho acesso tão simples a ela, né? Que ela se comunica comigo através de algumas outras linguagens diferentes. O sonho é uma delas. Já para Carl Jung, ex-aluno e parceiro de estudos de Freud, os sonhos não se limitam no individual. Segundo o psicanalista, há também um inconsciente coletivo permeado de um simbolismo universal. Enquanto no inconsciente individual residem lembranças reprimidas, no inconsciente coletivo existem lembranças de um passado não só nosso, mas de toda uma espécie. Para Jung, o ser humano é um ser espiritual em processo de expansão de consciência. Os sonhos, na psicologia junguiana, eles têm uma função não só de explicar causas, né? Não só de causalidade. Eles não vêm porque eu vivi alguma coisa. Ele às vezes vem para mostrar algo, para nos revelar algo. Então, o sonho, na psicologia junguiana, ele tem uma função de causalidade, mas também de finalidade. No caso da psicologia junguiana, o símbolo ele se movimenta, ele pode ter, a partir da cultura, ele pode trazer, claro, um conteúdo arquetípico, e o arquétipo ele dá conta daquilo que é universal. Então pode ser um símbolo que trata, por exemplo, do arquétipo da grande mãe, um símbolo que configura em torno dele a ideia de maternidade, e você sonha com vários símbolos repetidamente que trazem essa ideia, e aquilo está lhe comunicando alguma coisa, né?
A ideia de trabalhar com símbolos na psicologia junguiana, ela tem a ver com ampliar, com fazer a amplificação desses símbolos. E a gente busca de várias maneiras, sendo no inconsciente coletivo ou no inconsciente pessoal, naquilo que diz respeito à história da pessoa ou das culturas ou da humanidade, encontrar múltiplas possibilidades de ver uma imagem. Para a psicologia, os sonhos são manifestações criativas da psique, que transcendem os 5 sentidos. Sonhos são lembrados com carinho e nos despertam sentimentos especiais. Já os pesadelos são sonhos penosos de grande intensidade emocional, causando ansiedade e agitação. Pode até se transformar em parassonia, uma disfunção do sono. Durante o sono REM, particularmente, é a fase em que acontecem os sonhos, né? Os sonhos ou pesadelos, né? A diferença vai ser o conteúdo entre sonho e pesadelo. Sonho normalmente é definido como aquilo que é mais agradável, ao passo que pesadelo é aquilo que assusta, que é mais desagradável, que são experiências em que a pessoa às vezes tem um certo medo, né, de ter que passar por aquela situação. Você sonha com um fato. Depois, ele acaba realmente acontecendo. Você está passando por um lugar e tem a sensação de que já esteve ali antes. Isso já aconteceu com você? Déjà vu. Beli, você viu ontem um seminário que teve sobre ética? Sim, de ética, vi. Nossa, eu fiquei com muita dó daquele cara, né? Gente, foi muito polêmico. Seminário não teve nada de ético, porque, pelo amor de Deus, aquele cara foi, tipo, humilhado no palco. Foi ridículo. Muito polêmico. Sério, principalmente frustrante. porque massacraram ele, porque ele canta música sem saber o que é e tal. Oi, Tati. A gente não já falou sobre esse assunto antes? Não. A não ser que você tenha ido pro seminário antes, aí você tá com a impressão de que a gente já falou desse assunto. Não, eu não fui, mas eu tenho absoluta certeza que vocês já estavam falando sobre isso em algum outro momento, e nesse local, exatamente aqui. Não. Eu acho Nossa, que você estranho. teve um déjà vu, Tati. Sabe o que é déjà vu? Sei, mas eu nunca tive, se for, pela primeira vez. Bem, eu já tive várias vezes. Ai, Eu também já tive gente, então me muitas. explica o que é isso. É tipo um negócio que eu não sei como funciona. É uma sensação que você já viu aquilo, já sabe como acontece, o que vai acontecer depois, mas você não tem ideia de como isso acontece. Mas na é nossa muito mente. real, porque eu até cheguei a pensar que eu tava ficando louca, de vocês me dizendo que a gente não falou sobre isso antes. Tipo, eu tenho absoluta certeza, eu tinha. Agora vocês estão... Dá pra ficar um pouco louca, né? Imaginar que a gente não somos loucas. Mas isso não é loucura, não. Acho que isso é normal. Ai, gente, que bom que vocês estão aqui. Ainda bem, né? O déjà vu é a sensação de já ter visto, a sensação do já visto antes, né? Muitas vezes também a gente pode, por um processo perceptual, captar alguma imagem, algum detalhe de uma cena que nos é familiar, que já fez parte da nossa vida em algum momento, né? Ou com o qual a gente já sonhou. Sim, isso pode ser um elemento onírico, mas pode também ser um elemento da experiência da vida de alguém, né? E aí, no momento em que a pessoa entra em contato com aquele elemento, ela acaba imaginando que a cena inteira já pode ter sido vista. Ela apreende aquela cena como um todo e tem uma ideia: meu Deus, já vivi isso antes. Tem algo estranho aqui, isso já aconteceu comigo em algum outro momento. E ela fica buscando a origem dessa cena. Em 2007, um geneticista americano chamado Susumu Tonegawa, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, trouxe à tona uma pesquisa sobre déjà vu, que foi tratada por alguns cientistas com uma explicação definitiva para o mistério. Com experimentos, ele percebeu que existia uma área do cérebro que fazia nascer a sensação de criar memórias completas, a partir de um detalhe só. Por exemplo, quando você sente o cheiro do perfume de alguém e lembra de momentos com essa pessoa. A parte do cérebro em que ele descobriu a sensação se chama giro dentado, um lugar minúsculo dentro do lobo temporal. Essa sensação faz você confundir a memória com a realidade. A interpretação dos sonhos de Freud é a mais famosa obra do psicanalista e uma riquíssima base para entender melhor o mundo onírico. Mas existem também algumas dicas para você que quer compreender o que os seus sonhos dizem sobre você. Os dicionários de sonhos, eles são, não são recomendados, né? Eles são inadequados para fazer a interpretação e a análise de um sonho, porque eles pegam aquele símbolo e reduzem aquele símbolo a um significado
constante, estanque, cristalizado. Uma sugestão que eu dou para quem gosta e se interessa pelo tema dos sonhos é que, primeiro, leia muito sobre cultura, sobre símbolo, procure conhecer diferentes símbolos, diferentes culturas, né? A própria literatura, as manifestações artísticas, todas elas amplificam imagens, né? E, fundamentalmente, anotem seus sonhos, escrevam sobre eles, e quando vocês começarem a reler os sonhos, vocês vão ver que existe um padrão, que elementos se repetem, quase que contando uma história que está oculta, mas que vem se revelar no sonho, né? E aí, para analisar isso, nada de dicionários de sonhos, mas sim pensar esses elementos, né, dentro de um movimento. O que ele representa para você? O palavreado de hoje chegou ao fim. E se você tiver alguma sugestão de tema pra gente, manda um e-mail para palavreado@unifor.br ou liga para 3477-3422. Até a próxima!